Olá pessoal, nesse módulo em específico do curso O Propósito, vamos trabalhar o tema evoluir. Esse tema evoluir pode ser visto por duas perspectivas. A primeira delas física e a segunda mental, na qual a gente vai trabalhar aqui. Lembrando que elas andam lado a lado, no entanto, por ser termos isolados, iremos trabalhar individualmente cada uma delas. Essa evolução mental, para a gente entender ela e compreender como ela funciona, a gente precisa estabelecer uma sequência. E essa sequência vai iniciar pelos primeiros anos de vida, quando a criança nasce. Essa evolução ela tem influência principalmente da família, porque é o primeiro contato da criança. Logo na sequência, essa criança passa a adquirir a educação formal e informal. O que seria de fato essa educação formal? É aquela na qual a escola fornece, segundo uma sequência estabelecida pelo MEC de ensino, onde existe vários aspectos que são abordados em relação àquele ano específico, no próximo ano mais alguns aspectos. No entanto, a educação informal, ao meu ver, é a mais importante. Por quê? Porque é nessa que a família consegue transmitir para a criança o que é certo e o que é errado. No entanto, muitas das famílias têm ignorado essa educação, deixando a criança, nos primeiros anos de vida, fazer tudo o que deseja. No entanto, isso pode trazer sérias consequências ao longo do tempo, porque é necessário, já que é uma fase inicial, e eu gosto de comparar uma criança como se fosse um pendrive, um disco rígido, onde você insere as informações, os caminhos e os procedimentos. E se você deixar as informações adentrar nessa cabeça ou nesse pendrive, pode ser que chegue um momento que as informações estejam todas sem conexão, com um volume muito grande, desorganizado e possa ocasionar ali um bug, né? Então, tem outro fator também que é necessário a gente falar, que é o desenvolvimento de habilidades. E isso é predestinado, tem pessoas que têm facilidade em algumas áreas em específicos, e isso é muito fácil de observar no esporte. Tem crianças que têm habilidade com determinados esportes, e trabalhando nessas primeiras fases ou nesses primeiros anos de vida, o desenvolvimento é muito maior, por causa que a potencialização de cada um desses talentos é intensificada nesse período. Assim, os pais, a família, tem uma função tanto de levar essa educação informal, quanto no desenvolvimento das habilidades, porque isso vai possibilitar que no futuro a criança consiga sobressair diante das dificuldades com excelência. Assim a gente vai adentrar em um tema que é extremamente importante, que é a individualidade. A individualidade, existe vários fatores que permitem essa individualidade. Iremos abordar aqui os aspectos mentais. A evolução de uma criança ou de um ser humano em específico, na parte espiritual em específico, que é o tema desse momento, a criança aprende mais facilmente do que um adulto, porque ela tem menos responsabilidade. É como se fosse um pendrive vazio. Você pode inserir várias informações naquele momento. E é necessário entender por que a criança precisa aprender a espiritualidade nesse período. Na sequência eu vou falar isso para vocês. Mas antes, eu quero te dizer que a fase inicial é o pendrive vazio, onde você insere as informações. Na adolescência, essas informações já têm um certo volume e você precisa organizar ela. E aí que surge os questionamentos, se isso de fato é necessário ou não. E nesse ponto de questionamento, é necessário que tenha aquelas habilidades lá, formal e informal, para a criança ter a noção do que é significativo e do que não é significativo.
E na fase adulta, com base nesses pilares que eu já estabeleci anteriormente, é necessário que a criança tenha o autoconhecimento adquirido. Já nas primeiras fases, ela busque esse autoconhecimento para que quando chegue na fase adulta, ela consiga discernir isso com facilidade. O autoconhecer é uma sabedoria intrínseca do ser humano, própria, que pode ser expressa por várias maneiras, inclusive uma que eu cito aqui, que é a aceitação. A gente tem que aceitar algumas coisas para poder evoluir. No entanto, não é qualquer tipo de coisa. É por isso que precisa da educação informal, para saber o que é certo e o que é errado, o que de fato eu posso adquirir de conhecimento ou não, se isso cabe ou não na minha vida. Por quê? Porque após eu organizar esse pendrive que foi inserido as informações nos anos anteriores, eu vou conseguir chegar em uma conclusão do que de fato é significativo e do que eu pretendo com essas informações, que é a busca do legado. Essa busca do legado vai trazer sentimento de paz, a paz interior, porque de fato eu estou realizando a minha missão aqui. Se eu vou concluir ou não, depende dos meios e das condições que são colocadas no momento. Talvez aquele seu plano ou planejamento ou propósito seja apenas um degrau para algo muito maior lá na frente. Então, muitas vezes, a gente desiste de algo para dar um passo ainda maior em algo muito maior. Então, não necessariamente aquilo que eu coloquei na cabeça é o de fato é o legado escolhido. Por isso que é necessário aceitar algumas ideias para poder organizar a mente e chegar em uma conclusão lógica. A gente viu aqui o aspecto espiritual da vontade. Agora a gente vai adentrar no aspecto emocional da evolução da individualidade. A gente fez anteriormente infância, adolescência e a fase adulta, utilizando os termos dos quais se encaixa em cada uma dessas fases. Por exemplo, na parte emocional, a infância é o desenvolvimento, é o pendrive sendo inserido as informações. Na fase de adolescência, é aquele pendrive onde tem várias informações e eu começo a questionar, estabelecer missões, redescobrir, criar desafios para poder formar a identidade. Já a fase adulta, espera-se que já tenha uma certa estabilidade, saiba do que de fato almeja ali na sua vida, naquele ambiente, e possa aceitar as coisas dentro da educação informal. Por isso que é importante a família realizar, novamente citando aqui, a educação informal, para saber o que é certo e para saber o que é errado. Nesse sentido, é importante também estabelecer o autoconhecimento, que a gente citou anteriormente, lá na fase anterior, que é a espiritual. Aqui a gente cita a autoconsciência, que também tem uma relação intrínseca com a educação informal. Tanto o autoconhecimento quanto a autoconsciência será abordado nas próximas aulas. Abordar isso de uma forma um pouco mais aprofundada, que você vai entender todos os elementos dos quais estão envolvidos esses dois temas. Tendo todos esses elementos e estabelecendo essas conexões individual na parte emocional, o objetivo é paz interior. Estabelecer a conexão consigo próprio. Vamos adentrar na parte social. O que de fato é individualidade social? Aqui tem uma frase que eu vou citar logo na sequência. A infância é caracterizado pela família, que é o ente social. Já na adolescência é a frase que eu vou citar. Me diga com quem tu andas, que digo quem tu és. Nessa frase, acredito que todos já tenham ouvido, que é um ditado popular, muitas vezes, a gente, para participar daquele grupo, a gente precisa realizar ou se comportar de acordo com aquele grupo. Então, muitas vezes, por exemplo, tem um grupo que tem alguns comportamentos de usar algumas substâncias que sejam ilícitas e que causam danos mentais e físicos. E aí a criança se submete a esse grupo e ao comportamento dele. Quem que é importante aqui? A educação informal lá na etapa anterior, nas etapas que são responsáveis pela educação informal.
E os pais, como eu disse anteriormente, terceiriza isso, esquece de trabalhar esse ponto e aí vem as consequências, que são dolorosas, causam males a todo o conjunto da família e pode desestruturar todas as relações, pais, casamentos e também os ambientes, amigos e outros. Nesse sentido, o social, como a gente viu, família, grupo, agora a gente entra na fase adulta. Todos os momentos anteriores são estabelecidos por redes de contato. Aquelas pessoas que você estudou o ensino médio, do qual você fez o curso preparatório, do qual você fez a graduação, de qual você realizava atividades físicas. São várias redes que você forma ao longo da tua vida. E cada uma dessas redes é necessária adaptações. Essas adaptações, eu vou citar um exemplo claro para ficar mais óbvio. Por exemplo, se você vai para uma praia, você vai com a roupa para a praia. Se você vai para uma festa de gala, um casamento, uma formatura, você vai com roupa adequada para esse ambiente. Não dá para você ir num ambiente desse com roupa de praia. Para isso, é necessário se adaptar ao ambiente, o ambiente mental, adaptação mental. Certas pessoas com quem você se relaciona, é necessário se adaptar. Aquele amigo que você tem maior parceria, que tem maior intimidade, você pode de fato se manifestar de uma forma um pouco mais natural. Agora, uma pessoa que você tem uma certa relação profissional, por exemplo, seu patrão, você não pode se relacionar da mesma forma. Por isso que é necessário você ter adaptações, que é possível pelas experiências e também pela educação informal. Dessa forma, você vai conseguindo criar conexões profundas consigo próprio, autoconhecimento, autoconsciência, estabelecendo a organização das informações dentro da sua mente, como se fosse um pendrive escalonado em ordem de prioridade, de razão, de conhecimento. Assim, a gente adentra no último tópico abordado aqui, que é a parte financeira. É um aspecto objetivo e subjetivo. Por que eu vou dizer isso? Porque ele é objetivo por ser algo físico, palpável, e é subjetivo porque ao longo da vida você pode ser rico hoje, pobre amanhã e rico depois da manhã. Então é um aspecto que você pode perder ao longo do tempo, como também você pode ganhar. Nesse sentido, é importante ter uma noção do bem mais precioso de todo o mundo, seja o conhecimento. Por que eu estou dizendo que o conhecimento é o bem mais precioso do mundo? Porque se você tem o conhecimento, você tem tudo. Você pode ficar rico hoje, pobre amanhã, que você tem o conhecimento. Você consegue dar a volta por cima. Então é necessário ter uma relação do que de fato é significativo para a tua vida, do que você precisa. E o conhecimento também está relacionado com as habilidades. Se ela foi desenvolvida lá nas fases anteriores, de fato esse conhecimento vai gerar um resultado prático. Então aqui a gente vai fazer um breve resumo para adentrar no último tópico. A gente viu no início que a criança nasce, tem as relações com a sua família, o meio tem a relação formal e informal, por meio da educação, aonde pode se desenvolver os aspectos, primeiro, evolução, segundo, espiritualidade, terceiro, emoção, quarto, social e por último, financeiro, que nós não abordamos aqui, vamos abordar em outro tópico. Esses três aspectos aqui, evolução, espiritualidade e emoção e social, quando eles estão em conjunto, é mais fácil para você conseguir sobressair diante do ambiente. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que você tenha o grau espiritualidade mais avançada que os demais. Entretanto, se você tem um baixo emocional, isso pode afetar a sua espiritualidade. Como também, se você não consegue se relacionar com as pessoas, que é o social, isso também pode afetar. Então é necessário aqui haver um equilíbrio. Para quê? Para o seu bem-estar físico e mental estar em sincronia. Assim, o que eu quero lhe dizer nesse momento? Todos esses elementos fazem parte da sabedoria.
Se você avançar demais em um, você vai chegar num ponto onde você não vai conseguir avançar mais. É como se você fizesse uma prova. Até você chegar ali no 7, 8, existe uma facilidade. Para você alcançar o nível máximo 10, existe um grau ainda maior. Então, por isso que é necessário você desenvolver cada um desses itens em sincronia. Assim, a parte de agir. O que é necessário para você conseguir, de fato, alcançar a sua tão sonhada estabilidade e equilíbrio da sua individualidade? É necessário tempo, sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Uma forma coerente aonde um complemente o outro e assim você tem o conjunto completo. É necessário a resiliência, uma certa relação, porque o tempo é necessário se dedicar, mas é necessário a paciência. Cada um tem um tipo de autorresposta. E a gente adentra aqui no último tópico, autoconhecimento. O autoconhecimento, que é o tópico que será abordado em uma aula específica, necessita de algumas etapas que, após a gente adquirir aquela maturidade, a gente pode estabelecer planejamento, metas, hábitos, disciplina e refletir sobre todos os atos passados, atos momentâneos e estabelecer metas a longo prazo, pensando no futuro. E assim, todos esses elementos vão trazer a tão almejada recompensa, o propósito, que é o bem-estar físico e mental. Então eu encerro por aqui. Até breve